Nesse mês de outubro, nós vamos falar sobre alguns pontos maravilhosos de Deus. Amém? Nessa noite vamos completar o que falamos pela manhã sobre o amor de Deus. Vamos falar também, eu não sei a ordem certa agora de cabeça, mas nós iremos falar sobre a graça de Deus, iremos falar sobre o poder de Deus, iremos falar sobre a misericórdia de Deus. Diz amém, igreja. Vocês estão tão congelados com frio que não conseguem se mexer? Eu vou aquecer vocês, vou mandar fogo aí. Eu creio que Deus quer nos ensinar algumas coisas sobre esses temas tão conhecidos e nos abençoar. E para ministrar sobre o amor de Deus, eu tento ser uma pessoa obediente, espero conseguir. Eu estou no meu coração que eu não posso pregar sem ler 2 capítulos da Bíblia com vocês. Não é costume vir aqui e ficar lendo capítulos da Bíblia. Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos lá. 1 João, capítulo 3. Eu vou ler, depois eu entro na ministração da palavra. Eu tenho aprendido algo. Que a palavra de Deus é poderosa e ela não volta vazia. Para onde ela é determinada, ela cumpre. Amém? Eu sei que a palavra de Deus sustenta todas as coisas e eu sei que a palavra de Deus cria. Alô? 1 João capítulo 3, versículo 1. Se quiser pondo no telão, eu vou estar lendo na minha versão, mas para quem não tiver Bíblia, você pode acompanhar aí no telão. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele. E não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo o que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos, e fazemos o que é agradável à sua vista. Ora, o seu mandamento é esse: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Você pode dizer amém até aqui? Amém.
Poderíamos pregar sobre vários pontos lidos, sim ou não? Fantástico o texto. Eu aprendo muito lendo a Bíblia. E se o Senhor falou para ler aqui, eu acho que estamos aprendendo, apesar de nem tudo que estamos lendo está dentro do tema que vamos pregar. Vamos lá para o capítulo 4. Vocês aguentam ler mais um capítulo da Bíblia? Alô? Talvez tenha alguém falando, nunca li tanta Bíblia na minha vida. 1 João capítulo 4. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isso falam como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E nos amamos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. E nos amamos uns aos outros. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Eu queria que você repetisse duas coisas comigo. Diz assim, Deus é amor. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Vou continuar no versículo 13. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testificado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Uau! Aqui já está dentro do tema. Uau, eu preciso ler isso de novo. Mas você já está lendo tanto, vai repetir. É bênção. Versículo 14. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Preste atenção. Duas expressões. Eu já vou terminar a leitura do capítulo 4, mas aqui já começo a pregar. Duas verdades sobre o amor de Deus. Duas. Estão nesse versículo 16. Fala para quem está do teu lado. Se você quer viver o melhor de Deus, você precisa conhecer e crer no amor de Deus. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Uma coisa é conhecer, outra coisa é crer. E aqui eu te explico algo. No mundo espiritual de Deus, isso eu falei de manhã, preciso repetir agora. No mundo espiritual de Deus, existem duas fontes de conhecimento. Para que você possa conhecer o amor de Deus, existem duas fontes de conhecimento. A primeira fonte, a mais simples, é a palavra. Quanto mais você lê a palavra, mais você conhece o amor de Deus. Diz amém. Mas só o conhecimento das Escrituras não faz com que você tenha um conhecimento pleno do amor de Deus.
Por isso, existem duas fontes de conhecimento espirituais em Deus. O primeiro é a palavra. Como que eu faço então para conhecer a Deus? Primeira coisa, leia a Bíblia decentemente. Leia muito a Bíblia. Medite na Bíblia. Tenha a Bíblia não como uma fonte de inspiração, mas como a verdade absoluta da tua vida. Tenha a Bíblia como um manual do fabricante de quem você é. Você está aí? Muitas pessoas dizem para mim, eu quero conhecer a Deus. Eu quero saber quem Ele é. Leia a Bíblia. Uma fonte de conhecimento do mundo espiritual é ler a Bíblia. Ler a Bíblia produz conhecimento de Deus. Diz amém. Segunda fonte, revelação. Jesus disse assim, que Ele se deixa conhecer por aquele que o Pai quis. Você está aí? Eu tenho que ler a Bíblia, mas eu preciso ter revelação. Você precisa ter revelação do amor de Deus. Você precisa conhecer o amor de Deus. Se você não ler os evangelhos, você não vai saber o que Cristo padeceu, o que Cristo fez para que eu e você fôssemos salvos. Se você não ler, você não vai ter esse conhecimento. Mas por um outro lado, se você não orar, não adorar, você não vai ter revelação. Você não entendeu? Existem duas fontes de conhecimento espirituais em Deus. Primeiro é leitura bíblica. Segundo é revelação. Leitura bíblica se faz folhando, irmão. Lendo diariamente. Revelação, orando e adorando. Está escrito que os mistérios do Senhor são para aqueles que têm intimidade. Eu preciso ter tempo de comunhão com Deus para saber, para conhecer o amor dEle. Você está aí? Vou voltar ao texto que estamos lendo em 1 João capítulo 4, ele diz assim, que nós temos que conhecer e crer no amor. Muitas pessoas não entendem exatamente o que isso quer dizer. Amado, você sabe o que é o amor de Deus? A Bíblia diz que Deus é amor, mas o que é o amor de Deus? Por que Deus é amor? Como eu posso ter acesso a esse amor? Como eu posso experimentar esse amor? Alguém aqui se sente amado por alguém, não por Deus, por outra pessoa? Quem aqui sabe que tem alguém que te ama? Como que você prova esse amor? Como que você percebe que essa pessoa te ama? Carinho, cuidado, respeito, companheirismo, bronca. Sim ou não? Quantos aqui não agradecem a mamãe ou o papai porque brigaram com você? E brigaram porque te amavam, sim ou não? Cada direção, cada puxão de orelha. Eu lembro uma vez que eu estava cabulando, matando aula. Cara, encontrei minha mãe na rua. Cara, foi enrolado, meu. Eu vi minha mãe, ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela falou, o que você está fazendo aqui? Graças a Deus que ela puxou minha orelha. Tá, você nunca cabulou aula, sou eu, tá bom. Tá, eu sou o único pecador dessa igreja, tá bom. Ainda bem que Deus me curou, me libertou. Mas, cada repreensão, sabe, o que eu quero tentar mostrar aqui, eu vou fazer um breve resumo da manhã para entrar aqui na ministração da noite. Hoje pela manhã, eu coloquei algumas pessoas aqui. Teve uma cena em Cristo, quantos lembram quando Jesus estava na cruz do Calvário? E ele trouxe uma palavra assim, Deus meu, por que me desamparastes? Alguém lembra? Olha para quem está do teu lado, o sorriso mais lindo que você tiver e fala assim, leia a Bíblia. É da hora, leia, pensa. Porque teve gente, eu acho que eu lembro. Tá Isaías, né? Eu acho que foi ali perto de Adão, em Gênesis. Mas Jesus foi para a cruz, amém? Amém mesmo? E lá na cruz, um dia ele gritou, Deus meu, por que me desamparastes? O Pai te ama tanto, que a única saída para você voltar a ter relacionamento com o Pai, era alguém morrendo. E o Pai deu o único filho dele para morrer por você. E no dia que o único filho dele mais precisava dele,
Porque quando ele foi para a cruz, Jesus, eu não sei se você sabe disso, quando Jesus foi para a cruz, o meu pecado e o teu pecado foram sobre ele. Ei, vocês estão aí? Eu estou achando que eu vou ter que mostrar de novo. Vem aqui 3 pessoas rápido. Porque vocês estão com uma cara de que não estão entendendo bulufas do que eu falei. Vamos lá. 3. Você vai ser Deus Pai, você já está manjando disso. Já está manjando disso. Você vai ser Cristo. Sobe aí. Obrigado. E você representa todos eles. O Saulo representa você. Você é o Saulo, Saulo é você, amém? Você está aí? Amém mesmo? Presta atenção. Deus prova o seu amor para conosco. Isso está em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que nós ainda sendo pecadores, Jesus morreu na cruz por nós. Diz comigo, Deus prova o seu amor por mim, porque mesmo sendo pecador, Jesus morreu no meu lugar. Você pode dar um glória a Deus? O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que eu e você estávamos aqui. O Pai queria ter relacionamento com você e comigo. Mas a Bíblia diz, eu não lembro agora o endereço certo, mas a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos pecados nos afastam de Deus. E aqui vão imaginar, sei lá, vem 2 pessoas me ajudar aqui, mais 2, vai. Rapidinho, por favor. Vamos imaginar aqui que o pecado do Saulo é chatice. Dá a mão aqui. Saulo é chato que dói, Jesus. E mentira. Irmão, não julga o Saulo. Lembra dos pecados agora. Boa noite, você está aí? Vamos imaginar que de todos os pecados sobre a face da terra, o Saulo tivesse só 2. Chatice e mentira. Por causa da mentira e da chatice, por mais que o pai o ame, o pai não pode estar perto dele. Porque os nossos pecados fazem divisão entre nós e o pai. O pai elegeu, ele escolheu Abraão. E falou, então eu vou fazer um povo que eu vou ter relacionamento com ele. Não deu certo. Aí o que o pai fez? Eu vou dar a lei. E a lei vai fazer com que eles se relacionem comigo. Não deu certo, ninguém cumpriu a lei. Aí ele, tá bom, vou levar os profetas. Aí o pai mandou os profetas. Também ninguém conseguiu ouvir os profetas e estar com o pai. Venceu o pecado para voltar com o pai. O que o pai falou? Tem um jeito. Pagar por um santo o pecado de cada um deles. E o que o pai fez? Deu o seu filho unigênito. Você deve lembrar de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha para quem está do teu lado e fala assim, melhora a tua cara, Deus te ama, irmão. Deus te ama. Dá um glória aí, irmão. Mas voltando. O pai queria ter relacionamento comigo, com você, com o Saulo. Mas às vezes tem uma mentirinha, às vezes tem uma chatice, tem algo em nós que nos separa de Deus. E por mais que Deus me ame, ele não podia se relacionar. O que ele disse? Sem derramamento de sangue não há remissão. O salário do pecado é a morte. Então o que ele fez? Meu filho vai para a cruz. Só que antes de ir para a cruz, ele viveu 33 anos, ele vai para o Getsemane. No Getsemane ele diz assim, pai, eu não quero morrer não. Não está legal esse negócio, não gostei. Eu não quero. Vamos fazer o seguinte, pai. Passa de mim esse cálice. Graças a Deus ele não disse só assim. Ele disse, mas é o seguinte. Não faz o que eu quero. Faz o que o senhor quer. Ufa. Fala para quem está do teu lado. Ufa. Ufa. Jesus disse, eu não quero. Mas ele disse algo. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Ninguém tira, eu dou. Por isso ele diz assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Agora presta atenção. Getsemane, Jesus disse, não quero isso não, mas seja feita a tua vontade. O que o pai falou? Vai ter que morrer. Quem aqui tem um filho? Imagina que o teu apóstolo está passando um problema de saúde gravíssimo. Vou morrer. Essa palavra não tem poder sobre a minha vida, não. É um exemplo. Eu vou morrer um dia, irmão. Ou Jesus volta antes. Mas imagina que eu tenho uma enfermidade gravíssima e descobriram que se teu filho doar os órgãos dele e morrer, eu sou salvo. Você daria teu filho para eu ficar vivo? Misericórdia.
Está excluída da igreja agora, acabou. Os outros ficaram quietos. Eu não quero ser excluído, mas dançou, apóstolo. Nós vamos orar por ressurreição. Mas desculpa, eu também não daria. Nem por mim mesmo, você está ligado? Hoje de manhã tinha um irmão com o nenenzinho no colo. Eu falei, você daria? Era outra pergunta. Não daria. Ninguém dá. Mas sabe o que o pai fez? Eu dou. Se o meu filho morrendo vai salvar todos, eu dou. Por isso Jesus disse assim, se o grão não morrer debaixo da terra, não terá espiga para alegrar a mesa. Vem comigo, preste atenção. Jesus disse, tá bom. O pai estava com Jesus o tempo todo. Jesus só dizia, eu só faço o que eu vejo o pai fazendo, eu só falo o que o pai fala, eu só faço o que o pai mandou. Eles tinham um relacionamento de intimidade na terra. Jesus era homem e estava com o pai. Mas Jesus foi para a cruz, Quando Jesus foi para a cruz, o pai vai embora. Por quê? Porque quando Jesus foi para a cruz, a minha mentira, a tua mentira foi para ele. Porque quando Jesus foi para a cruz, a minha chatice, a tua chatice foi para ele. Por isso Jesus gritou, Pai, por que me desamparastes? Sabe por quê? Porque se o grão não morrer debaixo da terra, não tem espiga. Oh, o pastor me chamou de milho. Não, te chamei de espiga. Se Jesus não pagasse o preço, amado, nós não teríamos vida. Agora presta atenção. O que aconteceu com Jesus para morrer por nós? Ele apanhou, ele foi xingado, cuspido, espancado e traído. Na hora que o filho mais precisava do pai. Vou dar um exemplo. Você está lá, essa palavra não tem poder. O teu filho tem um problemão. E você fala, você tem que fazer, você resolve sozinho? É assim que você faz? Eu como pai, não importa o nome do problema do meu filho, eu vou estar dando as mãos para ele falando, estou contigo, cara. Mas Deus te ama tanto, que ele deixou o filho dele sozinho para tratar com o pecado. Tem alguém aqui? Por isso eu quero que você entenda o que estamos lendo em 1 João capítulo 4. Você precisa conhecer. Vem um pouquinho mais para cá, pai. Que amor é esse que deixou o filho sozinho na cruz? Você precisa conhecer, amado, ter revelação e entendimento bíblico. Sem ler a Bíblia, quem vai conhecer toda a plenitude que está lá? Você viu quantos versículos nós lemos do amor de Deus? Que talvez você não tinha reparado. Se você ler constantemente, você vai descobrir coisas ainda maiores e melhores. Eu dei um exemplo hoje aqui. E quero repetir esse exemplo. Quantos aqui lembram de Daniel? Daniel, lembra? Como Deus provou o amor dele para o Daniel? Fechando a boca do leão. Você está aí? Você está aí mesmo? Quantos creem que foi o amor de Deus que fechou a boca do leão? Agora, quantos lembram a história da igreja primitiva? Quando eles eram levados para serem comidos pelos leões? No começo da igreja primitiva. Alguém lembra da história? Como Deus prova o amor? Abrindo a boca do leão. Porque se a igreja primitiva não tivesse morrido, nós não estaríamos até aqui. Se a igreja primitiva não tivesse derramado sangue, nós não teríamos chegado até aqui, amado. O que eu estou tentando dizer para você, se você não tem revelação do amor de Deus, você geralmente fracassa como cristão. Porque você tem um inimigo expert em te acusar, um inimigo expert em dizer que Deus não vai cumprir a promessa, um inimigo expert para tentar fazer você achar que Deus está bravo com você, um inimigo expert para te enganar e fazer com que você viva uma vida limitada. Mas quando você conhece e crê no amor que há no Pai, no amor que há no Filho, querido, possa vir o que vier, possa acontecer o que acontecer, você vai estar firme e forte, dizendo, eu sei que Ele me ama. Consegui resumir. Obrigado, queridos. Mas eu quero tentar te mostrar algo sobre isso. Diz para quem está do teu lado que nessa noite você possa conhecer e crer conhecer e crer que Deus te ama demais.
Um dos motivos que eu fiquei de pé quando apareceu o câncer no meu filho é porque eu sei que Deus me ama. Se eu não soubesse, amado, eu tinha desesperado. Está me ouvindo? Por isso, às vezes, minhas finanças não respondem como eu gostaria. Eu olho para ela e diz: Deus me ama. Às vezes os meus sonhos não acontecem. Eu não sei você, eu sonhava que a Marina passasse para o segundo turno. Não acho que ela é competente o suficiente, nada. Mas posso dizer algo? Ela é crente, irmão. Não passou, não deu. E aí? Deus tem planos. Mas o Brasil tem que sair dessa imundícia que está. O Brasil tem que sair dessa corrupção que está. Irmão, eu não sei. Quando eu olho o que está acontecendo na Petrobras, eu falo assim: Deus, tem misericórdia. Quer um exemplo, irmão? Qualquer país sério do mundo, que descobrem-se que quase 300 bilhões foram desviados. Essa eleição tinha sido cancelada, irmão. Qualquer país do mundo que um presidente usasse a máquina do correio para divulgar sua candidatura sem pagar, a sua candidatura tinha sido impugnada. Aí Deus vai fazer o Brasil ficar sério. Através da minha vida e da tua. Eu não quero levar vantagem. Você está me ouvindo? Existe um Deus maravilhoso. E Deus ama. Só que acontecem coisas que trazem decepção. Acontecem coisas que trazem dores. E quem não crê, e quem não conhece esse amor, fracassa. Veja. O texto diz assim: nós conhecemos e cremos, eu estou no versículo 16 de 1 João 4. Nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem permanece em amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque, olha isso, porque qual ele é. O que está escrito na tua Bíblia? Irmão, lê esse versículo comigo. Lê. Nisto. Preste atenção. Você lê lá, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Sabe o que você pensa? Vem os finais dos tempos. Jesus certamente virá e nós passaremos todos por juízo. Isso é uma verdade, mas esse texto não está dizendo disso. Por quê? Porque quando vier o juízo, nós não estaremos mais nesse mundo. Olha o que ele está dizendo: o amor de Deus é aperfeiçoado em mim e em você. Quando eu creio, quando eu conheço o amor é aperfeiçoado em nós de tal maneira, que quando vier alguma encrenca, quando vier algum problema, quando vier alguma condenação, quando vier algum levantar das trevas, eu serei como Deus, eu passarei por isso. Como? Em amor. Em conhecer o amor. Tem alguém comigo aí? Não. Versículo 18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Aqui é uma revelação. Algumas pessoas chegaram aqui com medo. Medo do teu dia de amanhã. Você tem contas a pagar e não tem recursos. Outros chegaram com medo, porque por mais que você tenha profecias, os teus sonhos estão travados. Eu quero dizer algo. Deixa o amor de Deus aperfeiçoar. Sabe por quê? Porque quanto mais esse perfeito amor, você percebeu o que Jesus fez na cruz do Calvário, você percebeu o que o Pai fez na cruz do Calvário, quanto mais você perceber e conhecer esse amor, você vai olhar para todas essas circunstâncias satânicas, malditas e malignas e que se levantam, e você vai dizer: olha, não gosto de você, mas eu sei em quem tenho crido. Fala para quem está do teu lado: o medo produz tormento, mas o perfeito amor lança fora o medo. Fala para quem está do teu lado: conheça o amor. Creia no amor. Não é tempo de andar com medo.
Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Você está aí? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aonde vamos chegar? Por mais que você conheça o amor de Deus, você precisa de revelação. Você precisa perceber a grandeza sobrenatural que é esse amor. Porque quando você não tem revelação, você vive algo terrível. Eu quero ler um texto muito conhecido mesmo, e quero te convidar a ir comigo nele. Lucas capítulo 15, versículo 11 a 24. Quantos aqui já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Quero falar sobre o amor de Deus nessa parábola. Lucas 15, 11 a 24. Vocês estão com sono, tristes, cansados? Tá tudo bem? Não, porque tem gente que quando lê a Bíblia dorme, mas não dorme aqui não, irmão. Lucas 15, 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e põe um anel na mão, e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu quero continuar a leitura aqui. Por favor, continue o versículo próximo no telão. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai. Você pode dizer, e saindo o pai? Mais uma vez, e saindo o pai. Mais uma vez. Vou continuar a leitura. Estava com ele, mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Eu preciso pregar sobre isso. Mas antes de pregar, abre a tua Bíblia em Efésios. Tudo bem, irmãos? Vocês estão sendo abençoados? Vocês estão com muita cara de sono, mas vocês estão bem, né? Abre a tua Bíblia em Efésios 3. E aí eu continuo a partir daí.
Aí eu vou pregar sobre esse texto que acabamos de ler. O apóstolo Paulo diz no versículo 14 que ele dobra os joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais rebustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando, diz comigo, arraigados, fundados em amor. Mais uma vez, arraigados, fundados em amor. Leia o próximo versículo, por favor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer Por que estamos pregando sobre o amor de Deus? Quem não tem conhecimento do amor de Deus e quem não crê no amor de Deus, vive um evangelho limitado. Porque a palavra de Deus diz que em conhecer o amor de Deus, eu vou experimentar a plenitude de Deus. Quando eu tenho uma experiência com o amor de Deus, eu vou experimentar o todo dele. De que maneira? De maneira tal que pouco importa o nome do meu problema, mas porque eu conheço o amor de Deus, eu sei que o meu Deus e o seu amor por mim é maior do que qualquer problema. O que quero dizer com isso? O Senhor traz a história de de 3 homens, um pai e 2 filhos. A história de um pai maravilhoso, de um pai bondoso, de um pai que faz coisas que muitos outros não fazem. Por quê? Porque seu filho chama e diz assim: pai, eu quero a minha herança. E ele na hora, presta atenção, se você colocar no versículo aí, acompanhando, você vai perceber que na hora ele dividiu a herança. Quantos filhos o pai tinha? Ele dividiu a herança, ele deu para os 2. Alô? O filho disse: pai, eu quero a minha herança. Quem não tem amor, quem não conhece o amor, quem não crê no amor, muitas vezes está na igreja somente buscando a sua herança. Quem não tem revelação de Deus e do amor dele, muitas vezes está sentado aqui só dizendo: abençoa-me, ajuda-me, socorre-me, muda a minha história. Muitos só estão querendo a herança. Isso é tão nítido que quando o pai separa a herança, o que ele faz? Se manda, vai longe. Ele sai de perto do pai. Porque o pai dividiu a herança? Porque na cabeça do pai, ele ia estar com o filho, multiplicando a herança ali na casa. Eles iam estar juntos, se divertindo com as riquezas do pai. Você está aqui, irmão? Infelizmente, muitas pessoas, por não entenderem o que Cristo fez na cruz do Calvário, que Deus Pai permitiu ele passar ali, não ter uma experiência com esse amor, a única coisa que querem de Deus são as suas bênçãos, os seus milagres. E eu quero dizer, o Deus que eu sirvo faz milagre. Se você entrou aqui hoje caído, você vai sair diferente. E pouco importa se você vai embora só para curtir a herança. Mas eu declaro, o meu Deus é poderoso, Ele é maior que o diabo, Ele faz milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas quem não prova o amor de Deus, presta atenção. Eu acho que é hora de dançar. Rolou uma música ali, Jesus, da hora, hein? Fique em paz, filho. Você é da casa, tem liberdade, está tudo bem. Foi da hora. Acho que era o pai ligando: filha, te amo. Tem herança para você hoje. Ele repartiu a herança com os 2. Um foi embora. Presta atenção, mas tinha o outro. Quando o pai fala com o outro, o pai fala assim: filho, você está todo dia comigo. Presta atenção. Quando você não tem revelação e fé no amor de Deus, por mais próximo que você possa estar do pai, não existe relacionamento. Se você não tem revelação do amor de Deus, você pode estar no meio, você pode ir lá no ambiente do pai. Mas você sempre se acha um excluído. Quem não prova o amor de Deus está sempre dizendo: Deus não ouve minha oração, Deus não me ajuda. Peraí, ele já tinha dividido a herança, irmão.
Como ele disse para o pai, você não me deu nenhum bezerro? Mentiroso. Os seus sonhos, os seus problemas eram tão maior do que o amor do pai, que ele nem enxergou os presentes que ele ganhava. O pai disse para ele, tudo que é meu é teu. Mas veja o pai, olha como o pai ama. O primeiro foi embora. Sim ou não? A Bíblia diz que quando o pai viu ele longe, e que isso me ensina? O pai todo dia, o filho foi embora, foi gastar dinheiro com a prostituta, provavelmente o pai tinha notícia, mas todo dia, será que ele está vindo? Ai, não voltou hoje. Dia seguinte, cadê você, filho? No outro dia, cadê você, filho? Porque esse é o pai que ama. Pouco importa as besteiras que você fez, pouco importa as decisões erradas que você tomou, ele está todo dia, cadê você? Eu te amo, eu te quero, cadê você? E eu não sei você, irmão. Mas a hora que ele viu o filho, ele não falou, quero ver agora, vai chegar com o rabinho entre as pernas. Quero ver a desculpa que ele dá. O texto diz que ele saiu correndo. Filho! Filho! Sabe por quê? Porque ele não queria que o filho desistisse. Ele não queria que o filho ficasse com vergonha. Ele não queria que o filho ficasse intimidado. E ele disse, vem, 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 vem. Ele já chamou os servos e falou, tira essa roupa, tira tudo de errado, tira, 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 veste ele, é hora da festa, o meu filho está de volta. Fala para quem está do teu lado, quem não conhece e quem não crê no amor, só quer herança e está sempre longe. Quem não conhece e não crê no amor, ainda que esteja perto, está cheio de tristeza, isolamento, rejeição. Preste atenção, o outro filho voltou. O outro filho estava caçando, mas estava no ambiente do pai. Chegou, ouviu o barulho da festa. Acho que era o celular da Jesus a festa. Você nunca mais faça isso. E ao invés, porque quem não conhece o amor de Deus, é cheio de fragilidades, rejeição. Ele não pode ver outra pessoa ser abençoada que já julga. Quem não conhece o amor de Deus, não prova o amor de Deus, é cheio de juízo. Ele acha que ele é o único merecedor de todas as coisas. Às vezes nessa casa aqui se converte um cara que era usuário de droga. 6 meses depois o cara está arrebentando, está no ministério, está fazendo, o outro fica, eu não tenho chance, mas ele tem. É porque você não está provando o amor de Deus. Quem prova o amor de Deus, vê uma pessoa abençoada, fala que demais, aleluia! Mas vamos voltar à história. Fez birra, não vou entrar, não quero. Olha o pai, irmão. Alguém fala, você está festejando com esse filho aqui, mas tem um outro tristinho lá fora. Sabe o que ele faz? Fica festejando aí que eu vou lá. Eu amo, eu quero. Filhinho, ele falou, ei, o que está pegando, cara? Ô filho, o que você está fazendo aí fora? Está tendo uma festa aqui. Mas sabe o que é? Eu te sirvo o tempo todo. Eu faço tudo certo. E por que tem festa para esse outro maluco? Ele gastou dinheiro com a prostituta. Eu queria, não fui, tá? É o que dá a entender, sim ou não? Eu queria que você se despertasse para algo. Existe um pai que ama. Ele corre atrás do que se perdeu. Ele corre atrás daquele que está malzinho dentro da casa. O pai quer o melhor para você. O pai quer você feliz. Mas, se você não tiver revelação, você nunca vai ter a plenitude de Deus. A igreja amada, o amor de Deus não pode ser um jargão na tua história. Tem que ser uma convicção. Eu contei isso hoje aqui. Cara, eu nasci na igreja. Eu me acostumei com as coisas da igreja. Eu sabia cantar e tocar as músicas da igreja. Eu sabia os versículos de cor. Eu me acostumei com a igreja. Por isso, toda hora eu ia para o mundo.
toda hora eu queria o mundo. As coisas do mundo eram muito mais prazerosas para mim do que Deus. Porque eu conhecia rituais, eu conhecia regras. Mas pela misericórdia e bondade de Deus, eu tive um encontro sobrenatural com o seu amor. Eu descobri o que Ele fez na cruz do Calvário por mim. Eu descobri o preço que Ele pagou para poder estar perto de mim. Ouça, amado. Existem religiões que ensinam coisas tão boas, muitas. De verdade, você pode ficar chateado comigo, mas se você conhecer um pouquinho do budismo, você vai descobrir que tem umas doutrinas muito boas. Se você conhecer um pouquinho, olha o que eu vou falar, do islamismo, tirando a jihad, você vai descobrir que tem valores muito bons, que dão um bom comportamento. Se você seguir o espiritismo, pronto, você vai descobrir o que é caridade. Uau, coisas boas. A única, entre aspas, religião que não só transmite princípios é o cristianismo. Ele fala de relacionamento. Porque Buda morreu, não dá para ter relacionamento com ele. Alô, Maomé morreu. Jesus está vivo. Jesus está vivo. E o que Ele quer? Ele diz em Mateus 28, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. E o que Ele quer é estar com você, andar com você, falar com você, amar você, cuidar de você, dirigir você. Você está aí, irmão? Mas quando você não conhece o amor de Deus, você está na presença e não vive. Ou você só está atrás da herança para curtir a vida. Ou seja, irmão, meu Deus é poderoso para fazer você um milionário. Mas o que é a riqueza diante do relacionamento com Ele? Eu quero os dois. Se eu puder ter relacionamento com Deus, ser rico, eu quero. Mais alguém? Deus é poderoso para sarar a gente de toda enfermidade. Quantos creem? Mas o que é a cura sem Deus? Mas eu quero os dois também. Eu quero Deus e a cura. Mas o que eu quero ministrar aqui hoje? Desculpa se minhas palavras são muito simples. Mas eu conheço uma igreja que não tem conhecido o amor de Deus. Não digo aqui Novidade de Vida, uma igreja no Brasil. Por isso ela é tão volúvel. Por isso ela é tão inconstante. Porque quem não conhece o amor de Deus, não recebe a plenitude dele. Eu estava dentro da igreja. E era interessante, uma igreja tradicional. E profetas vinham e profetizavam. Era muito louco. Os profetas diziam, Deus tem uma obra para a tua vida. Deus quer te usar. E eu falava, cara, que doideira, esses caras não sabem os pecados que eu tenho. Mas se Deus quer, eu quero. E aquelas profecias começaram a me incomodar. Não é possível que Deus está usando um monte de gente para falar um monte de coisa e eu continuo assim. E eu gritava para Deus, eu quero mudar, eu não quero mais pecar. Eu quero mudar, Deus me ajuda. Eu não conseguia, irmão. Eu me esforçava, ficava 2, 3 dias sem pecar, daqui a pouco... Não estou dizendo que eu não peco hoje, se eu disser que eu não tenho pecado, faz Deus mentiroso, a verdade não está em nós. Mas eu amadureci, eu cresci, os pecados não são tão constantes na minha vida. Hoje eu tenho um relacionamento efetivo com Deus. Mas o que eu quis, nessa época eu estava angustiado, dizendo, Deus, eu não sei, mas eu quero mudar de vida, eu quero estar na tua história. E eu comecei um tempo de leitura bíblica e oração. Eu e alguns jovens. Eu nem sei se minha esposa tem ainda essa Bíblia. Era engraçado porque a gente era um grupo de jovens gigantesco, com 4, 5 jovens de uma igreja. E a gente combinou de buscar Deus, irmãos. E a Marta, ela escrevia na Bíblia. Ela pintava os textos que ela lia. E a gente lia na semana inteira, a gente se encontrava no domingo. Tinha tanto texto para compartilhar um com o outro. E a gente começou a falar, não, nós vamos orar. E eu lembro, irmãos, que eu dobrava meu joelho na cama, porque era assim que eu via nos filmes, era assim que meu pai e minha mãe tinham me ensinado. Eu dobrava meu joelho ali no chão, perto da cama, e ficava horas, e na minha cabeça ficava passando um monte de vento. Eu orava, olhava no relógio 10 minutos. Aí eu orava 12. Eu falava, cara, que doideira, fala que tem que orar 1 hora. Irmão, eu não sei você, mas eu começava a orar, daí eu lembrava, puxa, tem prova amanhã. Eu lembrava, cara, precisa arrumar o carro. Precisa lavar o carro, precisa arrumar a cozinha. Eu queria falar com Deus e vinham os pensamentos na minha... Como já viveram isso que eu estou dizendo? Cara, era duro. Mas eu não desistia, eu falei, não, vai ter que dar certo.
Continuei lendo. Irmãos, eu lia. Quando chegava no livro de 1 Reis, 2 Reis, e vinha que o rei tal morreu, o outro levantou, e aí contava, eu falava, cara, para que tem que ler isso, meu? Eu pensava que de Gênesis a Apocalipse era ordem cronológica. E eu lia, eu não entendia. Eu lia e eu falava, cara, que doideira. Mas continuava lendo. Um dia, irmão, eu estava na igreja, eu usava droga, eu era violento, eu tinha problemas de caráter sério, mas eu queria mudar e não conseguia. Aí um dia eu estava orando. Pela misericórdia e bondade de Deus, eu provei o seu amor. Cara, aquele dia, quando eu vi Jesus na cruz, eu vi Ele literalmente na cruz. Estourado, irmão. Arrebentado. Espinhos na sua cabeça gigantescos. Ele olhou para mim, arrebentado, e disse, Paulo, eu te amo. Cara, aquilo mudou minha história. O que foi a cocaína para mim, perto daquela obra na cruz. Eu falei, cara, se a cocaína me separa de ti, nunca mais eu cheiro. Se violência me separa de ti, nunca mais eu brigo. Aquela experiência que eu tive com o amor de Deus, eu falei, cara, eu sou muito especial. Ninguém paga o preço que Ele pagou. Isso que Ele fez é especial. Então, não foi só um conhecimento do que está escrito, que Jesus morreu. Não, foi uma experiência. Essa experiência me fez um novo homem. Continuo com falhas. Infelizmente, irmão, eu quero ser santo porque Ele é santo. Mas eu ainda tenho falhas. Mas eu quero incentivar você. Se você não tiver fundado e arraigado em amor, você não vai poder compreender com todos os santos a altura, a largura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. E assim, seja cheio de toda a plenitude de Deus. Deus não quer mais filhos que querem herança para ir longe, ou filhos que fazem tudo direitinho, estão na igreja, agora não bebe mais, não fuma mais, está tudo bonitinho, mas está sempre lá com rejeição. Deus quer que você descubra como Ele te ama. Ele está com você, Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer, Ele quer te levantar, Ele quer falar contigo, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer revelar você. Você está aí? Irmãos, eu lembro que uma vez eu escutei alguém dizer que Deus falou com ele. Eu falei, não é possível. Quando acabou o culto, nós éramos uma igreja tradicional. Eu fui para aquela pessoa, eu tinha curiosidade, eu já tinha tido essa experiência em ouvir a voz dele, e eu não contei para ninguém, com medo de me acharem louco. Eu falei, mas como foi que Deus falou com você? E para a pessoa, ela era mais madura, tão normal. Ele falou, como você está falando comigo. Eu falei, você não caiu no chão? E você viu? Ele falou, não, eu não caí no chão, mas eu me quebrantei. E aí eu comecei a falar, Deus, se o Senhor falou com aquela pessoa, o Senhor vai falar comigo. E ficava na minha cabeça assim, o problema não é Deus falar, o problema é sou eu ouvir. Eu quero mais, eu quero mais. Irmãos, pode falar. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. A voz do Senhor destrói os cedros do Líbano, faz parir as corças. O que isso tem a ver comigo? A voz do Senhor cria qualquer coisa. A voz do Senhor sustenta todas as coisas. Eu tenho ouvido esse Deus que me ama. O que eu vim ministrar aqui nessa noite. A palavra de Deus diz no livro de Lucas. Que os religiosos, eles davam os dízimos do cominho, da hortelã, mas eles desprezavam o amor de Deus. Se você conhecer o amor de Deus por você, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se você já conheceu, aperfeiçoa esse amor. Porque Deus sabe que aquele que tem profundidade em conhecer e crer no amor, pode se levantar o que for, ele continua de pé. Porque o amor cobre multidão de pecado. O perfeito amor lança fora o medo. Amém? Você está comigo? Quantos recebem essa palavra? Eu vou convidar você a fechar teus olhos. E se você está aqui nessa noite, e você quer conhecer mais o amor de Deus,
Talvez você já conhece, mas o que você tem conhecido ainda é pouco. Ou talvez você não conheceu e quer conhecer. Como um ato que declara, sim, eu preciso. Eu não quero ser um filho pródigo que toma herança e vai embora. Mas eu também não quero ser o irmão do filho pródigo que está na casa se sentindo rejeitado. Se você quer conhecer esse amor que excede o entendimento, eu quero te convidar a se colocar em pé no teu lugar. Eu quero pedir para que você abra a tua mão e fala com Deus. Fale com Ele. Fala, Deus, aumenta. Faz crescer esse amor em mim. Faz crescer a minha revelação do teu amor. Fale com Ele. Tá bom assim. Obrigado, querido. Deixe sair palavra dos teus lábios. Nós estamos primeiro orando. Daqui a pouco eu vou pedir para que você fique em silêncio. Mas nesse momento fala para Deus. Deus, eu preciso, eu quero provar desse amor. Eu quero experimentar a bondade do Senhor. Eu quero conhecer a obra que o Senhor fez por mim. O preço que o Senhor pagou para que eu pudesse viver a tua vontade. Glória ao teu nome, Senhor. Continue orando, fique de olhos fechados. Eu queria que colocasse no telão Tito, capítulo 3. Continue orando, feche os teus olhos. Versículo 3 também. Se você puder, abra teus olhos agora. Vamos ler alguns versículos de Tito, no capítulo 3. Por favor, vamos ler dos 4 até os 7. Vamos ler. 4 não, desculpa, do 3 até o 7. Vamos ler? Servindo às várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas braço na mão de quem está do teu lado para me ajudar a ministrar. Se você tem essa liberdade, tá bom? Eu queria que voltasse 2 versículos. Eu queria que colocasse o versículo 5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que o Espírito Santo colocou nessa noite no meu coração é que muitos poderiam estar vivendo um novo tempo de vida com Deus. Mas como o texto ali diz, o ódio e o medo têm nos impedido de viver o melhor. Mas nessa noite, o Espírito Santo desce sobre nós. E haverá nessa casa lavagem.
Se você estiver aberto, se você estiver desejoso, há um movimento do Espírito Santo entre nós que vai trazer essa regeneração e renovação. Eu declaro que vem uma lavagem, um trabalhar do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele viria como fogo de ourives e sabão de lavandeiros e purificaria os filhos de Levi. O que o Senhor colocou no meu coração, que o ódio sairia do coração de alguns aqui, que o ódio sairia. Talvez você nem percebe que esse ódio está aí, mas você muitas vezes, quando alguém recebe uma vitória, você julga, você condena. Porque não sou eu. E o Senhor disse que ele vai tirar isso de dentro de você, porque é um tempo de provar o amor de Deus, de ir para o lugar mais alto nesse amor. Eu queria que você, de mãos dadas, começasse a pedir que o Espírito Santo tocasse nessa vida do lado, para que o Espírito Santo trabalhasse com essa pessoa querida. Ore, ore, deixa sair palavra dos teus lábios. Senhor, nós declaramos como Tito 3,4, hoje aparece a misericórdia e o amor de Deus entre nós. Hoje aparece, e da minha vida e da vida dos meus irmãos cai por terra todo o ódio. E eu declaro que uma geração dessa casa terá uma experiência, muitos dessa casa terão uma experiência com esse gigantesco amor, com esse grandioso amor. Eu declaro pessoas que não vão ser só conhecimento intelectual, mas vão provar desse amor. Deus, eu declaro pessoas entrando em profundidade de revelação do amor de Deus. Ore, 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 ore. Ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero viver meus conceitos e valores. Eu quero viver você. Teu amor. Santo és. Eu quero ler mais um texto com você, ainda de mãos dadas. Por favor, coloque no livro de Judas. Versículo 17. Judas 17. Versículo 17. Capítulo 1. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que causam divisões, são sensuais, não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus. O que esse texto está dizendo? Quando eu tenho fé, esse texto está dizendo que quando eu tenho fé, quando eu estou edificado em fé e eu oro no Espírito, eu me conservo no amor. Eu quero te falar algo. Muitos de vocês estão sendo pressionados pelo diabo. O diabo tem dito para muitos que Deus não te ama. O diabo tem dito para muitos que você está sozinho. Às vezes você é casado, tem filhos. Às vezes você está sempre rodeado de muitas pessoas, mas você tem se sentido sozinho. Mas o Senhor quer dizer para você, querido, que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus.
E eu queria que você, de mãos dadas, você pudesse orar para que essa pessoa hoje possa tomar a decisão de estar fortalecido na santíssima fé, orando no Espírito. Que essa vida do teu lado seja despertada a ter conhecimento, ao ler a Bíblia e a orar, para que ela possa receber e provar desse amor. Abençoe, declare que essa vida, ela vai estar conservada no amor de Deus. Ela vai estar conservada ali. Ela vai estar estabelecida no amor de Deus. Nada te tira desse amor. Olha, se você puder ainda manter as mãos dadas. O Senhor me lembrou, eu estava já indo para um outro momento. O Senhor me lembrou um momento que Jesus, ele estava cercado de fariseus. E aqueles homens estavam julgando João Batista. E Jesus falou assim, olha, vocês examinam as Escrituras. Isso está no livro de João. Vocês examinam as Escrituras porque julgam que ter nela a vida eterna. E elas têm testemunho de mim. Presta atenção no que está escrito. Lembra que eu disse que há dois tipos de que você precisa ter conhecimento e fé. E há duas fontes de conhecimento. Uma é leitura bíblica, outra oração. Veja como é perigoso só ter uma fonte. Amado, se você não está me ouvindo, escute. É tempo de orar, é tempo de ler a Bíblia. Você jamais vai provar o amor de Deus se você não orar e não ler a Bíblia. O diabo, o mundo, ele jaz no maligno. E nós não temos mais tido tempo para Deus, comunhão com Deus. Nos basta um culto de domingo, não pode bastar, igreja. O que Deus tem para você é muito maior do que um culto de domingo. E ele diz aqui, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter desvida. Olha o que ele está dizendo, um relacionamento, você não quer ter relacionamento e ter vida. E aí sabe o que Jesus diz? Isso é João 5,42. Pode colocar João 5,42. Olha que forte esse versículo. Pela misericórdia do Pai, eu pude lembrá-la. Você pode ler? Não, só aquele versículo, volta lá. Olha o que Jesus está reconhecendo. Vocês estão lendo a Bíblia, cara. Vocês estão examinando a Escritura porque vocês querem a vida eterna. Mas eu conheço, em vocês não tem o amor de Deus. Eu declaro, eu profetizo, que nessa casa, na tua vida, se levanta uma geração que conhece o amor de Deus. Que crê no amor de Deus. Não é uma geração vazia, cheia de doutrinas e regras. Eu quero conhecer toda a doutrina, eu quero conhecer todas as regras, mas eu estou com Deus porque eu o amo, eu quero a presença dEle, eu quero a voz dEle, eu quero herança, mas eu quero Ele. Você está aí? Eu queria que você declarasse que o amor de Deus entra nessa vida agora, que ela vai transbordar no amor de Deus. Abençoa essa vida. Quero pedir àqueles que vão me ajudar com a ceia, vir à frente enquanto eles oram. Declara. Quem vai me ajudar a servir, vem à frente. Declara, igreja, seja cheio do amor de Deus, que o amor de Deus transborde na tua vida, que você possa fluir e conhecer esse amor.
Eu não sei você, mas eu tenho vontade de sempre exaltar Jesus pela palavra que Ele entrega. Quantos podem aplaudir e bradar por essa palavra? Eu quero agora, antes de ceiar, eu queria que você desse pelo menos uns 3 abraços e falasse para essa pessoa: Deus te ama. Prova esse amor.